Minha querida família, domingo rosa, domingo da alegria, domingo que já prevê a festa que se aproxima. No advento, o Natal. Na quaresma, a Páscoa. Então temos 2 domingos rosa por ano, o Gaudete e o Letare. São maneiras diferentes do latim de falar da alegria, mas uma alegria que realmente interioriza e que se manifesta. Hoje nós temos o cego de nascença no Evangelho, que vocês poderão ler, refletir durante a semana, porque ele é cheio de detalhes que eu não conseguiria aqui, numa pequena mensagem, falar todos os detalhes do Evangelho do cego de nascença. Só podemos talvez fazer uma teologia com esse Jesus que vem ao mundo para restaurar a criação. O judeu tem como consideração que as doenças de nascença ou são pecado da pessoa ou são pecado dos pais que vêm rebater nos filhos, e aí de geração em geração, mas o próprio profeta já tinha dito que Deus não cobraria mais o pecado dos pais nos filhos. Talvez doenças psicossomáticas hoje estudadas vão realmente nos ajudar a entender que psiquicamente, se eu não estou bem, o meu corpo sofre. Mas naquele cego de nascença, Jesus quer dar glória ao Pai e mostrar diante de todos que Ele é o grande Salvador. E Ele tem o poder sobre a terra, o poder da vida e o poder da morte. Mas não também a morte definitiva, mas sim aquilo que nos leva, aquilo que nós chamamos de morte e o Oriente chama de dormição, que nos leva ao céu. Importante pensar que esse cego de nascença, ele vai realmente fazendo uma experiência de crescer na fé, até que ele encontre, visualize, vislumbre pessoalmente Jesus. Será que isso não seria nossa caminhada de fé na terra? E devagarzinho ir abrindo os olhos da fé, enxergando as realidades do mundo, os fariseus de hoje que pregam uma coisa e vivem outra, os fariseus de hoje que talvez decorem a Bíblia de fio a pavio, mas que não têm uma fé realmente verdadeira, introspectiva. Talvez os fariseus que podem até conhecer todas as normas da igreja, mas na hora de vislumbrar a Deus, de adorar a Deus, de prestar o perfeito louvor a Ele, são frios, são mornos, são mais cegos, como diz o final do Evangelho de hoje. Mas não estamos aqui para ficar julgando uns e outros. Nós viemos aqui hoje para realmente te levar uma mensagem que você possa viver essa semana refletindo e crescendo na fé. Para isso eu vou pedir socorro. Hoje é dia 19 de março, dia de São José. A igreja antecipou a festa porque o domingo da quaresma ele tem precedência, ele é mais importante. Mais do que São José? Sim, porque São José é o patrono da igreja, São José é o guardião da Sagrada Família de Nazaré, mas Jesus é mais. Jesus é realmente o Salvador. Então a igreja privilegia a festa de Cristo. Nós temos uma fé cristã e ele tem precedência sobre todos os santos, sobre todos os anjos, sobre tudo, né? Jesus em primeiro lugar, Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Eu vou pedir ajuda para São José, porque na primeira leitura do quarto domingo da quaresma, nós vemos Deus escolhendo Davi e ungindo a Davi como rei de Israel. E Davi fez um papel muito importante ao reunir novamente as 12 tribos de Israel. E foi um rei que conseguiu realmente fazer o reino prosperar, porque ele se colocava à escuta de Deus. Na sua escolha, nem o pai dele acreditava que fosse ele. Porque quando o profeta vem buscar o novo rei de Israel, eles olham aparências e Deus olha essência. É claro que o texto de hoje, na primeira leitura, até privilegia Davi. Ele era loiro, alto, de olhos azuis, enfim, né? Aquilo que esteticamente achávamos muito bonito, mas que Deus olhou o coração, que ninguém viu e nem o próprio pai acreditou que pudesse ser
o mais novo, aquele que ficava no campo cuidando de ovelhas, pastor, né? E aí a gente já lembra que Jesus vem ser também o pastor de Israel, o novo Davi, aquele que vai congregar não mais as 12 tribos de Israel, mas nos 12 apóstolos, a igreja universalmente, tá? São José é um homem comum e, como diz o texto, José era justo. O que será que significa isso? José era um homem temente a Deus. José praticava as suas obras de caridade. José fazia do seu trabalho cotidiano uma santidade, uma santificação. E é esse homem que Deus vai escolher para ser o guardião da mãe, do filho e do próprio filho. José era justo. E uma vez eu ouvi de um bispo dizendo assim: se José fosse o pai natural de Jesus, Jesus seria um grande homem, porque José era um grande homem. E tudo o que Jesus aprendeu de humano, ele aprendeu de José. Ele aprendeu ali na casa, ele aprendeu na convivência, ele aprendeu no cotidiano. Mas Jesus não nos salvaria, porque a salvação tem que vir do alto, tem que abrir os caminhos para nos resgatar. Então o Pai manda o Filho para resgatar a humanidade toda e precisava de um homem justo para proteger esse menino, porque ele precisava ser um homem íntegro, um homem justo também, como o pai adotivo, como José. E eu, às vezes assim, devaneios pessoais, né? Fico imaginando a vida cotidiana de Jesus e hoje falando de São José e desse Jesus que abre os olhos da fé, né? José também não tinha plena ciência do que aconteceria. Quando sabe que Maria está grávida, ele acha melhor abandoná-la em segredo e etc, etc. Mas José, ele é obediente a Deus. E o seu papel na história da salvação é muito importante, na humanização do Filho de Deus, né? Nessa integralidade. E eu vejo uma vida cotidiana de José com Jesus na carpintaria e talvez ali o menino serrando uma madeira ou lixando-a, ou então juntando as partes para fazer uma cadeira, um banco, uma mesa. E talvez José impressionado, né? Aquele que fez o universo inteiro, na minha carpintaria lida com as obras criadas, com a madeira, com as formas, né? Aquele que criou o universo, eu ensinei a trabalhar com as coisas criadas. Ele recria, ele transforma. E José talvez humildemente também pensasse, né? Aquele que criou todo o universo está sob a minha proteção, a minha guarda. Abençoe-vos por intercessão de São José, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém.